Fala galera, aqui é o professor Renan Dias e hoje a gente vai estudar mais um conteúdo em preparação para a prova do Enem. O conteúdo de hoje é noções de geometria analítica. Esse conteúdo ele vai nos ajudar principalmente no estudo das funções, em especial na sua representação gráfica. Então vem comigo saber tudo o que precisa para fazer uma boa prova. Gente, para iniciar o nosso conteúdo de hoje, eu quero trabalhar com vocês a questão do plano cartesiano. Então, o que é um plano cartesiano? O plano cartesiano ele é um plano, ele é um sistema de coordenadas constituído da interseção perpendicular de duas retas, x na horizontal e y na vertical, as quais eu chamo de abscissas, esse eixo x, e ordenadas, esse eixo y, tá? E na qual, no plano cartesiano, é possível localizar pontos no espaço. Então, aqui está o plano cartesiano, tá? O eixo x das abscissas, esse eixo horizontal, e o eixo y, esse eixo na vertical, que eu chamo de ordenadas. Bom, no eixo x, que é o eixo das abscissas, à direita do eixo das ordenadas, nós vamos ter os valores positivos, e à esquerda, nós vamos ter os valores negativos. No eixo das ordenadas, acima do eixo x, nós teremos os valores positivos. E abaixo do eixo x, nós teremos os valores negativos. Então, isso aqui eu chamo de plano cartesiano. Cada parte desse plano cartesiano eu vou chamar de quadrante. E esses quadrantes, eles são nomeados no sentido anti-horário. Então, aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Então, em cada quadrante, nós podemos fazer algumas observações. Então, por exemplo, no primeiro quadrante, nós vamos ter os valores de x positivo e de y também positivo, né? No segundo quadrante, nós já vamos ter os valores de x, aqui nas abscissas negativos, e aqui positivo. No terceiro quadrante, nós teremos os valores das abscissas negativas e os valores das ordenadas também negativas. E no quarto quadrante, nós vamos ter os valores de x positivo, né, das abscissas, e das ordenadas negativas. Então, isso é um plano cartesiano, e aqui nós podemos observar a relação entre os valores das abscissas e das ordenadas. Uma noção que a gente tem que ter bastante clareza, ainda dentro do plano cartesiano, é a noção de coordenada cartesiana. Então, como eu havia dito ainda há pouco, no plano cartesiano é possível localizar pontos no espaço. Mas como é que eu posso localizar esses pontos? A partir da sua coordenada cartesiana. Então, cada ponto vai ter uma coordenada cartesiana. Mas o que é essa coordenada cartesiana? Trata-se da localização de um ponto no plano cartesiano, a partir de suas coordenadas na forma p, x, y, na qual esse x aqui, ele corresponde ao valor deste ponto no eixo das abscissas. E o y vai corresponder ao valor desse ponto no eixo das ordenadas. Professor, não entendi muito bem. Vamos já ver um exemplo para você entender melhor. Então, veja bem. Localize no plano cartesiano os seguintes pontos. Então, eu tenho aqui o ponto A com a sua coordenada cartesiana, o ponto B com a sua coordenada cartesiana, C e D também com as suas coordenadas cartesianas. Então, aqui está um plano cartesiano, tá? Eixo das abscissas aqui na horizontal e eixo das ordenadas aqui na vertical. Então, veja bem. Vamos localizar o ponto A. O que o ponto A está dizendo? O que é essa representação? O que essa coordenada cartesiana está me dizendo? Está me dizendo assim, olha, Renan, este ponto A está localizado no eixo X no ponto 5 e no eixo Y no ponto 3. Então, eu vou atrás. Aqui no eixo X está bem aqui o 5. Então, o meu ponto vai estar aqui no eixo X no ponto 5. E no eixo Y, ele vai estar no ponto 3. Então, logo, aqui está o nosso ponto A. Vamos agora atrás do ponto B. Como eu havia dito, o que essa coordenada cartesiana está me dizendo? Que este ponto B ele está marcado no menos 5, no eixo X, bem aqui, e no eixo Y ele está marcado no 3, bem aqui. Então, logo, aqui nós vamos ter o ponto B. A mesma coisa no C. Olha, o ponto C ele está marcado no menos 5 no X, bem aqui, e está marcado no menos 3 no Y.
bem aqui. Logo, bem aqui está o ponto C. E o ponto D, ele está dizendo, olha, ele está marcado 5 no X, bem aqui, e menos 3 no Y, bem aqui. Logo, este é o ponto D. Então, veja bem, na coordenada cartesiana, sempre a primeira coordenada, ela corresponde ao eixo X, e a segunda ao eixo Y. Sempre, 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 sempre. Aí ele pergunta, qual o polígono formado com os pontos A, B, C e D? Bom, nós podemos observar que trata-se de um retângulo, né? Porque, olha, os lados opostos têm o mesmo valor. Aqui é 6, aqui é 6, né? Porque é 3 em cima, 3 embaixo. E aqui é 5, e aqui é... Desculpa, aqui é 10 e aqui é 10. Por quê, né? 5 para um lado, 5 para o outro. Então, seria um retângulo de 10 por 6, tá bom? Bom, para que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu vou precisar desse assunto agora para nós estudarmos duas situações de grande importância dentro do estudo das noções de geometria analítica. Então, vamos para a situação 1. Situação 1. Localize os seguintes pontos no plano cartesiano e depois trace uma reta que os ligue. Então, está aí os pontos e está aí as suas coordenadas. Então, vamos lá. Aqui nós temos o plano cartesiano. Vamos localizar o ponto A. No ponto A, está dizendo que este ponto A está localizado no eixo X no ponto 2 e no eixo Y no ponto 5. Então, vamos lá. No 2 aqui no X e no 5 no Y. Logo, este aqui é o ponto A. O ponto B está localizado 1 no X e 3 no Y. Logo, temos aqui 1 no X, 3 no Y. Logo, esse aqui é o nosso ponto B. Bom, o ponto C. O ponto C está localizado em 0 no X. O que significa que está localizado em 0 no X? Significa que ele não vai andar nem à direita, nem à esquerda neste X. Ele é 0, ele é aqui no centro. Ele só vai andar ou para cima ou para baixo. E como o valor do Y é 1, logo ele vai estar bem aqui no Y e 0 no X. Então, esse aqui é o ponto 0, 1. O ponto D está localizado no menos 1 no X e no menos 1 no Y. Logo, está bem aqui o ponto D. E o ponto E está localizado em menos 2 no X e menos 3 no Y. Logo, está bem aqui o ponto E. Agora, nós vamos traçar nossa reta, uma reta que ligue todos esses pontos aqui. E esta aqui está a nossa reta. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na forma como esta reta está representada, porque nós vamos precisar dessa ideia um pouco mais lá na frente. Bom, se eu quiser saber o que está acontecendo, já até mostrei ali, né? Se eu quiser saber o que está acontecendo com os pontos x e y, percebam que o valor de y é o dobro do valor de x somado com uma unidade. Então, por exemplo, olha, o dobro de 2 é 4, com mais 1 é 5, que é o valor de y. O dobro de 1 é 2, com mais 1 é 3, que é o valor de y. O dobro de 0 é 0, mais 1 é 1, que é o valor de y. Então, veja bem, nessas coordenadas aqui, o que está acontecendo é que sempre o y ele é igual ao dobro de x mais 1. Então, eu vou dizer que esta aqui é a equação que representa essa reta. O y ele é o dobro de x somado com 1. Vamos pegar essa mesma ideia e olhar aqui a situação 2. O que diz a situação 2? Localize os seguintes pontos no plano cartesiano e depois trace uma reta que os ligue. Então, mesma coisa, vamos lá. Aqui está o plano cartesiano, vamos pegar o ponto F. O ponto F está localizado em 2 no x e menos 2 no y. Então, aqui, ó, 2 no x, menos 2 no y. Aqui está o ponto F. O ponto G, 1 no x e 0 no y. Se é 0 no y, ele não vai andar nem para cima nem para baixo, porque ele é 0 nas ordenadas. Está bem aqui no centro. Só vai andar para a direita ou para a esquerda. E como ele é 1 no x, ele vai estar localizado bem aqui. Este aqui é o ponto. 1 e 0. O ponto 0 e 2. 0 no x, ou seja, não vai andar nem à direita nem à esquerda. E 2 no y. Então, ele vai só ficar no y bem aqui. Esse aqui é o ponto H. Ponto I, ele vai estar no menos 1 no x e 4 no y. Menos 1 aqui no x e 4 no y. Logo aqui é o ponto I. E o ponto J, menos 2 no x, bem aqui, né? E 6 no y, bem aqui. Logo, este aqui é o ponto J. E agora ele quer uma reta onde que ela passe, né, por todos esses pontos. Está aqui a nossa reta. Então, percebam que, bem semelhante à nossa situação anterior,
A relação do x e y ela é a seguinte. O y ele é o dobro de x somado com 2. Então, veja bem. O dobro de 2, 4. Tá? Desculpa, é o dobro negativado. Bom, menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 2 é 2. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Mais 2 é 0. Menos 2 vezes 0 é 0. Mais 2, 2. Menos 2 vezes menos 1 é mais 2. Com mais 2 é 4. Então, perceba que o y ele vai ser igual ao menos 2 multiplicado com o x somado com 2. Então, essa é a nossa equação que representa essa reta. Toda vez que você substituir o valor de x por esses valores, vai dar os valores correspondentes a y. Então, esta aqui é a equação que representa o comportamento dessa reta. Aonde eu quero chegar com isso? O que podemos concluir? Se vocês pararem para analisar, a primeira reta ela estava representando esta equação e a segunda reta esta equação. Se vocês perceberem, no primeiro gráfico aqui, essa reta está no sentido crescente e essa segunda reta está no sentido decrescente. Então, o que tem aqui que faz essa reta crescer e aqui, ao contrário, fazer ela decrescer? Se vocês perceberem, o valor que está acompanhando o x aqui é positivo e o valor que está acompanhando aqui o x ele é negativo. Então, é isso que faz com que elas sejam diferentes. Quando o valor que acompanha o x ele é positivo, a reta que representa esta equação ela é crescente. E quando o valor que está acompanhando o x é negativo, faz com que a reta seja decrescente. Outra observação que eu quero que vocês também tenham em mente é a seguinte. Aqui, esta reta, ela corta, ela intercepta o eixo y bem no ponto 1. E aqui, nessa reta y, ela corta, ela intercepta o eixo y bem no ponto 2. Justamente os valores que não têm x. Ou seja, o valor que está aqui, que é só o número que não tem letra, é justamente o valor onde a reta vai cortar no eixo y. Então, aqui o valor é mais 1, a reta corta no eixo y no ponto mais 1. Aqui é o valor mais 2, a reta corta no eixo y bem no ponto mais 2. Então, a partir disso, nós podemos formalizar o que nós queremos falar, que são justamente a equação da reta. Então, a equação da reta ela é representada algebricamente por essa expressão, y é igual a x mais b. É esta a equação que representa uma reta, onde esse a aqui, que é o valor que está do lado, que acompanha o x, ele vai determinar a inclinação da reta. Se o a for positivo, ela vai ser crescente. Se ele for negativo, ela é decrescente. E o ponto B, que é este aqui, que não tem ninguém, que é só o número, é o ponto onde a reta intercepta o eixo y. Então, vamos lá ver como é que isso pode nos ajudar. Então, por exemplo, trace as retas cuja equação é representada pelas seguintes equações. Então, aqui na letra A, eu quero saber a equação, que é a reta, que representa esta equação. Para isso, nós vamos fazer bem semelhante ao que fizemos nos exemplos anteriores. Eu vou pegar valores para x e verificar quanto é que vai dar o y. Aqui eu vou pegar valores arbitrários. Vou pegar o 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Sempre quando for assim, pegue 2 positivos, 2 negativos e 0. Não pegue números muito grandes, pegue números pequenos, fáceis de calcular. Então, por exemplo, quando x é 2, eu vou pegar o valor de x, substituir aqui e vou achar o y. Então, quando x é 2, eu vou ter 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Quando x é 1, vou substituir aqui também. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Quando x é 0, também vou substituir aqui, olha. 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. Quando x é menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 3, 1 positivo. E quando é menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4, mais 3, menos 1. Logo, quando x são esses valores, o y é igual a esses valores. E agora que eu tenho os valores de x e de y, eu posso traçar a reta. Então, veja bem, são esses os valores que nós encontramos ao jogarmos esses valores de x na nossa equação da reta. Então, vamos lá, plano cartesiano, né? Quando x é 2, o y é 7. Quando x é 1, o y é
5. Quando o x é 0, bem aqui, né? O x é 0, não vai nem à direita nem à esquerda, o y é 3. Então, está bem aqui, né? Está bem aqui o valor. Quando o x é menos 1, o y é 1. Bem aqui. E quando o x é menos 2, o y é menos 1. Pronto. Agora eu vou traçar uma reta que passe por todos esses pontos, que é essa reta aqui. Esta reta representa a equação que eu falei agora. Então, veja como é verdade. Olha, lá na equação, o 2, que é o A, ele é positivo. Realmente, olha, a reta é crescente. E o 3, ele é realmente o valor onde a reta corta o eixo Y, aqui no mais 3. Então, essas noções são as noções de geometria analítica, tá? Vamos agora fazer alguns exercícios para verificar de que forma esses conhecimentos, essas noções de geometria analítica podem nos ajudar. Vamos aqui à primeira questão, que no caso é a quinta questão da apostila de vocês, que foi retirada do Enem de 2017 e ela contempla a habilidade 20. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando ao longo do intervalo definido de tempo a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Então, veja bem, gente, o que a questão quer saber é quanto tempo o carro ficou parado. Ou seja, o Enem quer saber quanto tempo o carro esteve com velocidade igual a 0, porque para o carro estar parado, a velocidade tem que ser 0. Ou seja, se nós formos olhar este gráfico aqui, o eixo Y está representando a velocidade. E o eixo, E o eixo X está representando o tempo. Ora, olhando para o eixo Y, em qual ponto do gráfico a velocidade é 0? Ora, eu acho que é bem fácil de ver que é daqui para cá. Daqui para cá não houve nem aceleração, nem desaceleração e muito menos velocidade constante. O carro ficou parado, a velocidade é 0, ou seja, do 6º minuto ao 8º minuto, o que dá, então, 2 minutos aí que o carro ficou parado neste trânsito. Professor, é só isso? É só isso. É uma questão de análise gráfica, é uma questão de análise de plano cartesiano, tá bom? Vamos à segunda questão. Retirada do Enem de 2019, também contempla a habilidade 20. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades, contando em minuto. Qual dessas atividades físicas proporciona maior consumo de quilocalorias por minuto? Então, ele quer saber que atividade física é essa, qual dessas 5 atividades físicas fornece o maior consumo de quilocalorias por minuto. O que acontece, gente? Uma coisa que todo mundo pode fazer e que é comum é os alunos olharem para este plano cartesiano e forem atrás da atividade que fornece a maior quantidade de quilocalorias. Só que isso está incorreto. Por quê? Porque o tempo não é igual, os tempos não são iguais. Logo, eu não posso simplesmente olhar para cá quem tem o maior consumo de quilocalorias. Porque como os tempos são diferentes, logo a proporção de quilocaloria para tempo ela também vai ser diferente. Então, para eu analisar, eu aconselho a fazer o seguinte raciocínio. Como os tempos são múltiplos de 5, eu vou analisar cada atividade com relação à quilocaloria que é ganha a cada 5 minutos. Então, veja bem, na atividade 1, o tempo dedicado a ela é de 10 minutos e você ganha 20 calorias. Ora, se em 10 minutos você ganha 20 calorias, se você praticar em 5 minutos, você ganha 10 calorias. Então, na atividade 1, são 10 calorias a cada 5 minutos. Aqui na atividade 2, você vai ganhar 100 calorias, mas tem que fazer 15 minutos. Isto é, bom, como 15 minutos são 3 grupos de 5 minutos, basta dividir o 100 por 3, o que vai me dar mais ou menos 33. Ou seja, na atividade 2, eu vou ganhar 33 quilocalorias a cada 5 minutos. A atividade 3 está dizendo que é o seguinte, que vai ser ganho 120 quilocalorias a cada 20 minutos de exercício. Como 20 minutos são 4 grupinhos de 5 minutos, eu vou dividir 120 por 4, o que vai me dar
30. Ou seja, na atividade 3, eu vou gastar 30 quilocalorias a cada 5 minutos. A atividade 4, eu ganho 100 quilocalorias em 25 minutos de exercício. Como 25 minutos são 5 grupinhos de 5 minutos, eu vou dividir o 100 por 5, que vai me dar 20 quilocalorias. Então, eu vou ganhar 20 quilocalorias a cada 5 minutos. E na atividade 5, eu vou ter 80 quilocalorias em 30 minutos de exercício. Como 30 minutos são 6 grupinhos de 5 minutos, basta dividir 80 por 6, o que vai me dar aproximadamente 13 quilocalorias. Então, agora sim, aqui eu posso olhar e verificar qual atividade que fornece mais quilocalorias. Por quê? Porque os tempos estão todos no mesmo valor. Então, a gente consegue perceber aqui que a atividade 2 é a atividade que mais fornece caloria a cada minuto. Então, letra B. Tá, gente? Uma questão bem tranquila, uma questão mais de análise mesmo, né? De análise e também de pensamento proporcional. Então, é isso que eu falo. A matemática ela é cumulativa, então tudo que você aprende lá atrás vai ser usado em conteúdos posteriores. Bom, a nossa última questão de hoje é a questão 4, né, da apostila de vocês, e ela foi extraída também do Enem de 2017 e contempla a habilidade 20. Vamos lá. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. A representação algébrica do lucro L em função do tempo é... Então, veja bem aqui, ó, nós temos aqui esta representação, né? Uma reta que representa este lucro, e aqui a equação. Ele quer saber qual é a equação que representa esta reta. Bom, nós acabamos de ver que a reta ela sempre vai cortar no eixo Y, no ponto B, que é aquele valor que não tem ninguém. Que não tem letra, né? Que é só o número. Ou seja, a equação que representa essa reta aqui, ela tem que ter valor B igual a menos 1000. Ora, se nós olharmos aqui a letra E, a única letra que o valor de B é menos 1000 é a letra D. É o único valor. Então, só pode ser a letra D. Ah, professor, mas ainda não estou convencido. Tá bom. Então, o que está dizendo esse gráfico aqui? O gráfico está dizendo que quando o X é 20, o Y é 3000. Vamos verificar se isso é verdade? Vamos lá. Ora, no caso aqui, o X seria o T, né? E o Y seria a L. Então, quando o T é 20, o L é 3000. Vamos ver se isso é verdade. Eu vou substituir o lugar de T, que estamos trabalhando com essa equação aqui, tá, gente? Para ver se ela é realmente correta. Então, 200 vezes 20, basta multiplicar 2 vezes 2, que dá 4, e vou repetir esses 3 zeros. Então, vai dar 4.000 menos 1.000, que vai dar 3.000. Então, realmente, quando o T é 20, o L é 3.000. Então, essa equação aqui está satisfazendo. Ora, vamos fazer outra só para confirmar se ela realmente é verdadeira. Esse ponto aqui está dizendo que, olha, quando o T é 5, o lucro é 0. Está bem aqui, olha. Quando o T é 5, o lucro é 0. Vamos ver se é verdade isso? Vamos lá. Quando o T é 5, eu vou ter 200 vezes 5 menos 1.000. Ora, 5 vezes 200, basta multiplicar 5 vezes 2, que vai dar 10, e repetir os dois zeros. Logo, eu vou ter que 1.000 menos 1.000, que é 0. Então, realmente, olha, quando o T é 20, o L é 3.000. Quando o T é 5, o L é 0. Isto aqui está contemplado. Então, realmente, essa aqui só pode ser a equação. Percebam, além disso, gente, que, olha, todos os valores aqui, o A é positivo. É lógico, porque se trata de uma reta crescente. Então, letra D. Gente, então percebam que as questões que eu trouxe aqui são questões bem básicas. São questões que apenas requerem uma análise cuidadosa e que requer também algumas noções de geometria analítica. Na apostila de vocês tem outras questões, tá? Envolvendo também a aplicação dessas noções de geometria analítica. Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp ou no grupo ou do PV, tá bom, gente? Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que estão assistindo aí, tá bom? Até a próxima.